Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou engenheiro de aplicação da Siemens. Dando continuidade então ao nosso Virtual Factory Automation, agora a gente vai falar sobre o Teleservice. E para falar de Teleservice, a gente vai falar do nosso software Cinema Remote Connect. Eu vou começar aqui então falando um pouco da definição do que é o Teleservice. Então o Teleservice, a finalidade dele é trocar dados de forma remota. Trocar dados no sentido de detectar erros, acessar diagnósticos, realizar manutenção, poder monitorar uma linha de programa, fazer um download se preciso, tudo isso de forma remota. Então, de um lado, eu tenho uma ferramenta de engenharia, no caso hoje vamos trabalhar com o nosso TI Portal. Do outro lado, uma estação remota, no exemplo de hoje, uma estação de tratamento de água. Então, a finalidade é o técnico, é o engenheiro de automação poder fazer uma melhoria no equipamento. E para isso, então, a gente vai trabalhar hoje com o Cinema Remote Connect. É o nosso software de acesso remoto. Ele é pautado aqui em 3 pilares. A gente vai começar falando sobre o Cinema Remote Connect Server. Então, ele é o servidor. Ele pode estar instalado num PC dedicado ou então também ser instalado na nuvem. Com o Cinema Remote Connect Server, a gente consegue então configurar usuários e máquinas. E a partir da configuração de usuários e máquinas, eu crio relação entre esses usuários e essa máquina, e aí eu começo a dar permissão qual usuário, qual técnico pode acessar qual máquina. Então, de um lado, eu tenho o Cinema Remote Connect Client, do lado do técnico. Então, eu tenho um PC e esse software, o client, na qual eu simplesmente tenho que ter acesso à internet para poder acessar o servidor. Do lado da máquina, eu tenho várias formas de se fazer esse acesso. De um lado aqui, eu estou mostra aqui o exemplo de uma conexão aonde eu vou passar pela estrutura de TI do meu cliente final. Então, aqui nesse caso, a gente utiliza o nosso Scalance S615, é uma forma de conexão remota segura de forma cabeada. Em situações onde não podemos passar ou não temos estrutura de TI, podemos utilizar o Scalance M876-4, na qual ele utiliza a tecnologia móvel para fazer esse acesso. O exemplo de hoje, a gente utilizaria aqui o 4G como nosso acesso remoto. A forma a tecnologia na qual a gente vai fazer esse acesso remoto. Então, a conexão ela é feita de forma segura, ou seja, os dados são criptografados e é criado um túnel entre as extremidades, entre o técnico e a máquina. Só para entender um pouco como é feita essa relação entre usuários e máquinas, aqui a gente vai mostrar um exemplo, poderia ser um exemplo do ponto de vista do fabricante de máquina, mas hoje a gente vai mostrar do ponto de vista do cliente final. Então, a gente tem uma fábrica, nessa fábrica eu tenho 5 máquinas. As máquinas que estão aqui na cor laranja, elas são máquinas do nosso fabricante A. As máquinas na cor verde são máquinas do fabricante B. Então, como que fica o acesso? Quem está gerenciando esse acesso é o cliente final. Então, aqui, o usuário 1, fabricante A, ele pertence a um grupo. Esse grupo possui uma relação com um grupo de máquinas, na qual, então, eu consigo acessar essas 2 máquinas aqui na cor laranja. Na cor verde, então, o nosso fabricante de máquina aqui, B, pertence a um outro grupo que possui relação com outro grupo de máquinas, então fazendo assim o acesso às 3 máquinas aqui na qual ele é o fabricante. Do lado do técnico, então agora o técnico, o engenheiro da fábrica, ele está inserido nos 2 grupos, então fabricante 1, fabricante 2, que tem relação então com os 2 grupos de máquinas, então o técnico da fábrica vai conseguir acessar as 5 máquinas. Então, resumindo, o fabricante A acessa as máquinas na qual ele é o proprietário, né? Ele é o fabricante.
O fabricante 2 acessa as 3 máquinas dele e o técnico, como um cliente final, ele pode acessar todas as máquinas. Então agora a gente vai entrar numa apresentação prática. Então eu estou aqui no TA Portal. Eu vou começar então apresentando aqui a nossa arquitetura de hardware, porque serão os dispositivos que iremos então acessar remotamente. Então eu começo aqui com o nosso controlador, o nosso PLC é 7200, uma CPU de pequeno porte. O IP dele, endereço de IP 192.168.10.1. Eu tenho ainda um controlador de médio grande porte aqui, uma 1515, uma CPU da família 7500, o IP 192.168.10.2. Tenho aqui uma HM Comfort Panel, o IP 192.168.10.3 e tem aqui um Scalance X208, um Scalance de 8 portas, o IP dele 192.168.10.10. Então agora eu vou aqui vou sair daqui, vamos entrar aqui no nosso Cinema RC Client. Esse é o nosso software para fazer o acesso remoto, então do lado do técnico. Eu vou habilitar ele aqui. Ele já está rodando aqui, então eu vou chamar ele por aqui. Legal. Então aqui eu começo pelo nosso endereço do servidor. Então aqui o endereço que eu coloco aqui pode ser também DNS, mas é um endereço de servidor. Eu vou escolher a forma de acesso. Pode ser aqui então usuário e password, mas eu também poderia aqui escolher o Smart Card. O certificado local, onde eu carregaria o certificado para poder fazer o acesso, ou então um gerenciador central de usuários conectado, por exemplo, ao controle de usuário do Windows. Nesse momento a gente vai usar então usuário e password. Então aqui, num primeiro momento, eu vou entrar aqui com acesso com perfil administrador. Então a gente vai poder com esse perfil acessar as máquinas e também o servidor. Então aqui pelo usuário eu consigo visualizar quais máquinas eu tenho acesso. Então o usuário aqui administrador, ele pode acessar aqui 3 máquinas. Eu consigo ver qual máquina está online e qual máquina está offline. No primeiro momento, nessa apresentação, a gente vai acessar essa primeira máquina. Então aqui a máquina que a gente chamou aqui de Virtual FA Tour, com o nosso dispositivo S615. E aqui, então, eu vou habilitar minha conexão. A primeira forma de acesso, eu vou utilizar o NAT. E por que eu uso o NAT? O NAT é muito utilizado para os fabricantes de máquina. Então imagine que um fabricante de máquina ele venda 10 máquinas por mês. Essas 10 máquinas, a sua automação, ela possui o mesmo IP. Então, ou seja, o controlador da máquina 1 vai ser o endereço 92.168.10.1. A máquina 2 vai ser também 10.1 e assim por diante. Então, ou seja, todos os controladores terão os mesmos IP. E como que eu posso fazer um acesso remoto se lá na outra ponta todas as máquinas possuem o mesmo IP? Então, para isso a gente habilita o NAT. O NAT, ele cria uma tabela virtual e essa tabela virtual vão IPs diferentes. Então, aí sim, cada controlador passa a ter um IP diferente e aí isso me ajuda então a selecionar o PLC, o controlador que eu quero fazer o acesso remoto. Então aqui eu habilitei o NAT, eu vou me conectar. Então aqui ele começou o processo de conexão, ele está buscando autorização, trocando certificados, atribuindo IP, e agora eu vejo que ele já está conectado. Antes da gente acessar a automação, eu vou aqui clicar na casinha aqui da direita aqui da minha máquina. Com isso eu vou estar acessando o meu Scalance S615, que é o dispositivo que me deu permissão, que me deu acesso à minha máquina, né? Então o S615 ele é lá o client, né, da minha solução do lado da máquina. Então eu poderia acessar aqui e a partir dali eu consigo fazer as configurações também no meu Scalance de forma remota. Eu poderia ainda aqui clicar nessa casinha aqui, ele me manda para o servidor. O servidor, para mim entrar nele, eu preciso ter um perfil de acesso. Então aqui eu vou entrar com o perfil de acesso.
eu entro no meu servidor e de forma remota eu consigo aqui acompanhar as máquinas que estão configuradas, as máquinas que estão online ou offline. Consigo também, por exemplo, trabalhar a parte de usuário que está online, offline, criar mais usuários, deletar usuários e assim por diante, criar regras para usuário e máquinas. Mas, enfim, ele está lá, eu posso fazer esse acesso remotamente e agora sim a gente vai acessar as nossas máquinas. Então, o acesso remoto, reparem que para o perfil administrador, eu tenho aqui disponível, né? Não só eu consigo acessar a máquina, mas eu também consigo fazer filtro do que cada usuário pode acessar. Então, para esse usuário, a gente vai acessar a automação como um todo. Eu apresentei lá no começo para vocês, então, o Scalance X208, a nossa IHM Comfort Panel e os nossos dois controladores. Então, vamos lá fazer esse acesso. Eu volto agora para a minha ferramenta de engenharia. Então, eu vou começar aqui tentando entrar online no meu PLC aqui, 1200, então já entrei aqui, já vejo que eu estou online. Eu vou vir agora aqui para a minha lógica. Então eu vou fazer agora uma alteração na minha lógica, então só vou replicar aqui esse contato. Então eu vou fazer aqui um download. Então compilei, agora estou fazendo o download do meu projeto, então repare que é tudo muito rápido, parece que de certo momento aqui que eu estou conectado do lado da máquina, mas eu estou acessando de forma remota. Então acessei aqui o meu PLC, vou para offline agora e os outros dispositivos eu vou utilizar aqui o meu servidor web 192.168.10.2, eu vou acessar então agora a minha automação, meu controlador E7500, então estou acessando ele aqui. Poderia estar navegando no Diagnostic Buffer e assim por diante. Agora eu vou entrar no meu Scalance X208. Então eu entrei, aí eu estou aqui navegando pelo ambiente. Então eu posso aqui acompanhar o que acontece no meu Scalance. Eu vou fechar aqui agora. Por último, eu vou entrar agora através do meu Smart Client, que é mais um opcional aí disponível para as nossas IHMs. Aqui o endereço de IP 192.168.10.3. Eu vou me conectar. Eu vou fazer aqui o acesso então remotamente à minha IHM. Então, acessei todos os meus dispositivos. Agora eu vou desconectar aqui. Eu vou sair da função NAT, vou fazer o acesso sem o NAT, vou me conectar novamente e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ele volta aqui a fazer o processo para fazer a conexão. Eu ainda vou conseguir acessar todos os dispositivos, então repare aqui que está destacado todos os dispositivos acessíveis, porém agora eu vou fazer o acesso via o nosso IP virtual. Então eu vou começar lá pelo nosso controlador. Para fazer o acesso pelo IP virtual, eu vou mudar a minha placa de rede. Eu vou usar aqui então agora a placa TAP. Ele já detectou aqui para mim de forma automática. E eu vou digitar aqui o IP 172.27.0.1. E por que eu preciso digitar? Porque o IP correto da minha configuração é o 192.168.10.1. Então ele não encontraria esse IP, mas eu digitando aqui eu consigo buscar ele. Então eu vou fazer agora a conexão então pelo IP virtual e vamos tentar entrar online, fazer o download e ver se o comportamento é o mesmo. Então aqui só aguardando a identificação, encontrou, eu entro online. Então, só aqui aguardando o processo para fazer online. O primeiro acesso, quando você entra com o IP virtual, ele pega um pouco mais de tempo, mas agora feito, tudo está normal. Eu vou aqui, entrei online, faço uma alteração, vou fazer um download. Então, repare que a performance do download é a mesma. Então, já fiz aqui o download. Beleza, legal. Agora entrei aqui online. De novo, entrei online,
Tá tudo certo. Agora, então, eu vou aproveitar 172.27.0.2. Eu acesso o nosso PLC 1500. Então, de novo, agora o mesmo acesso, porém utilizando o IP virtual. Tá aqui, acessei. Vou acessar 172.27.0.10. Eu consigo acessar aqui o nosso Scalance X208 e aqui eu consigo navegar também pelo nosso Scalance. Por último, volto aqui a chamar o nosso Smart Client. Aqui eu vou trabalhar o IP, então, 172.27.0.3, vou me conectar, eu vou entrar com o meu usuário e senha, então estou aqui de novo acessando, por exemplo, a minha máquina. Então, beleza, legal. Então, eu vou fechar aqui. E agora, só para finalizar, eu vou fazer aqui um logoff para poder fazer agora um login alterando o usuário. Então, eu vou entrar com aqui o usuário de perfil visualização. Vamos pegar aqui a senha correta. Não está entrando. Vamos ver se... Aqui está um I a mais aqui. Vou fazer o login de novo. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Beleza, tudo certo, tranquilo. Eu vou entrar aqui, então, através do NAT. Eu vou me conectar. Enquanto está conectando, a gente nota aqui a diferença que ao invés de 3 máquinas, eu só estou acessando 2 máquinas e ao invés de acessar toda a automação da nossa primeira máquina, eu só estou, então, acessando a IHM. Então, agora eu fiz filtro de máquinas, mas eu também fiz filtros de dispositivo dentro da mesma automação. Então, eu vou chamar lá o nosso Smart Client. Então, reparem que o IP é o 92.168.10.3, o real. Eu vou me conectar. Eu tenho aqui o acesso. Então, aqui estou acessando a minha máquina. Beleza, legal. Vou fechar. Eu posso tentar fazer aqui o acesso ao PLC, mas eu não vou conseguir, porque com o usuário, de momento, eu não tenho esse acesso. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, vou dar aqui um logoff. Então, a apresentação foi essa. Eu vou deixar os meus contatos, então, telefone, e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato. Vou ficar também disponível no chat do nosso evento. E peço para vocês continuarem atentos aí para as novas apresentações.